Olá, gente boa, de volta com o programa Papo Dinâmico. Toda terça-feira, às 11h30 da noite, estamos aqui debatendo sempre um assunto interessante para você. Hoje nós estamos falando de fraternidade e superação da violência com os nossos convidados, o reitor Volmir Amado e o professor Edson Lucas Viana. E também você pode nos acompanhar nas redes sociais. Você pode acompanhar pelo Facebook, pelo YouTube e também pelo Instagram, além do Twitter. Nós estamos lá também, o nosso programa você pode assistir, curtir, mandar mensagem para nós, que nós registramos aqui. Estamos aqui, nesse momento vamos falar, já que a campanha da fraternidade deste ano fala justamente de superação da violência, né? Vamos começar aqui com o professor Volmir, daí passa aqui para o professor Edson daqui a pouco. A campanha trata de todos os tipos de violência, né, professor Volmir? Sim, a campanha tem um texto base, sempre um texto base que coloca um referencial teórico de reflexão. E o método é ver, julgar, agir. O ver um olhar à realidade, o julgar é uma interpretação, o agir são sugestões de ação. No ver, o ponto de partida é a tipologia da violência. Antes, depois de descrever modalidade, tipologia. Uma violência que, primeiro, é uma violência direta, que é a violência que a gente vê aí na rua, que a gente vê no noticiário, o cara que matou outro, que esfaqueou, que brigou no trânsito, que roubou, deu soco, furtou, assaltou e tal. Essa é a violência direta. A outra é a violência que chama ou institucional ou sistêmica. Quer dizer, um sistema político, social, econômico, religioso. Um sistema jurídico que privilegia uns em detrimento de outros. Exatamente. Então você tem uma sociedade, não tem saneamento básico, não tem escolaridade, falta comida, as prisões são em situações degradantes. Então essa situação estrutural, toda é sistêmica. É sistêmica. E depois uma violência também que trata aqui de uma violência cultural, aquela que de alguma maneira ela é perigosa porque ela é muito sutil, ela não é percebida, se a gente não tiver um olho fino para aquilo, você não identifica. A cultural você naturaliza a violência, ou em outras palavras assim, bater na criança, não, mas para aprender tem que bater na criança. Um ato de violência, às vezes espanca, não, mas foi para educar. Ou o homem bater na mulher, não, mas tá certo, ele é homem, ele pode, porque ela provocou a mulher violentada, mas ela ficou em situação provocativa. Esse tipo de naturalizar a violência e que ela se incorpora, se enraiza num tipo de cultura e acaba tendo uma aceitação tácita na sociedade, mas que a gente tem que discernir e, claro, que atuar de um modo contrário a esse tipo de visão. Professor Edson, você trabalha lá no SECOM, né, que é o Centro Comunitário Meninos e Meninas de Rua, trabalha diretamente com crianças e adolescentes. Há muitos registros de violência contra criança em Goiânia, Goiás. Isso tem aumentado, tem diminuído? Como é que anda isso e também como andam também os órgãos de controle, de fiscalização e de combate? Antes de responder a sua pergunta, eu só queria contribuir com a fala do professor Volmir. Uma coisa que admiro muito o texto base da campanha da fraternidade, que ele também traz uma contribuição para as pessoas compreenderem, irem além do que elas veem sobre a violência, ir a fundo. Nem sempre essa violência direta é a principal. Porque a tendência nossa é generalizar e talvez esvaziar o próprio contexto e a situação da violência e não buscar uma solução mais profunda, mais consolidada, que seja mais eficaz, seja mais eficiente. Acaba se transformando quase que olho por olho, dente por dente, pior do que a lei de Italião. As pessoas respondem à violência com violência e nós temos que ir além da violência. Não responder à violência com a violência. A minha esposa foi vítima da violência direta. Ela foi assaltada, levou o carro, levou a bolsa, levou os documentos, levou a compra que estava dentro do veículo. Isso uma quadra longe de casa. Nem por isso nós acabamos, agora eu tenho que andar armado, agora eu tenho que matar todos os ladrões, agora eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo e assim por diante.
Agora, as crianças são uma das principais vítimas da violência. Pois é, mas antes de responder a minha pergunta, você me chamou a atenção para o negócio. Essa violência direta, que a sua esposa foi vítima, na verdade é uma violência que revolta as pessoas. É difícil a pessoa conseguir fazer essa mediação, sair desse nível da agressão direta para um nível de compreensão maior. O que fazer para chegar a esse nível de compreensão maior? Nós vamos tratar no último bloco sobre as ações. Mas você não há de admitir que é difícil para o povo, cidadão comum, entender que sair dessa fase da agressão direta para uma compreensão de que aquilo é causa de uma violência muito maior, não é muito difícil? É esse exercício que nós temos que fazer. A campanha da fraternidade nos oportuniza. Teve uma campanha da fraternidade, que eu me lembro, quando se tratava das prisões do sistema carcerário, uma senhora visitava um reeducando. E todo mundo ficava admirado com aquela senhora visitando o reeducando. Aí perguntou para ela, é seu filho? Não, ela disse, esse foi o assassino do meu filho. Calou a boca de todo mundo. Então, é nessa perspectiva que a campanha da fraternidade, ela nos desafia a fazermos um enfrentamento diferenciado da violência. São essas mensagens que a igreja traz todos os primeiros dias do ano de cada ano, todo dia primeiro de cada ano, na perspectiva de que a sociedade construa valores que sejam alicerçados na fraternidade. Veja que há um contraponto de solução, porque a proposta da campanha da fraternidade é educar para a paz. Isto. E criar novas relações. E você vê que, né, tem um contraponto, uma visão diferente. Tem deputadas aqui em Goiás defendendo o contrário, que não, para fazer enfrentamento da violência, você tem que dar um revólver para cada um da população, armar todo mundo, como se isso tivesse sido a solução em outros países. Acabar com o Estatuto do Desarmamento, armar as pessoas. Imagine em casa as pessoas armadas, porque em vista de superar a violência direta, uma hora perde a cabeça. Sim. A arma está lá na gaveta, que é sempre o lugar onde deixam, ou lá em cima no armário, no roupeiro. O que é que um desentendimento em casa pode provocar de alguém num momento de agitação, de nervosismo, de conflito? Vai lá e pega a arma. Então, de modo que armar a população não é a saída para a violência. Quando nós começamos... desculpa. Sim, não, mas é porque eu vejo aqui o seguinte, o texto base aqui da campanha da fraternidade, como o professor Volmir mesmo disse, ele é distribuído, organizado em 3 tópicos, que é o ver, o julgar e o agir. Na parte do ver, ele tem um momento aqui que ele cita, por exemplo, que em 2014, se não me falha a memória, nós tivemos 59 mil homicídios no Brasil. Então, ele, no ver, ele mostra-se uma sociedade brasileira extremamente violenta, certo? Extremamente violenta, esse livro aqui, ó, o texto base da campanha da fraternidade. Tanto é que nós tivemos mais mortes do que em todas as guerras. Você imagina 59 mil habitantes. Eu estava olhando em Goiás quais as cidades que têm menos de 59 mil habitantes. Quer dizer, são poucas cidades em Goiás que têm mais de 59 mil habitantes. Deve ter umas 5 ou 6 cidades. Eu vi Barra do Garça, por exemplo, que é uma grande cidade no interior de Mato Grosso, na divisa de Goiás. É uma cidade grande, tem 59 mil habitantes. Eu fiquei imaginando chegar alguém lá e metralhar todo mundo. Sim. É como se você acabasse várias cidades por ano. Exatamente, várias cidades por ano. É um absurdo. Então, o livro mostra-se um quadro, é claro que depois vem a parte do julgar e a parte do agir, que apresenta toda essa reflexão que você está fazendo, que a igreja ensina, educa, justamente no período da quaresma, a conversão e tal. Mas antes de falar da conversão e tudo, ele mostra, que o livro mostra um quadro caótico de violência no Brasil, desesperador. É um dos países do mundo com maior índice de violência. Isso, violência contra a mulher, violência contra a criança, violência no trânsito, violência nas redes sociais, com a violência cultural que o professor Volmir falou, a violência estrutural de uma divisão enorme da sociedade. Violência e narcotráfico, porque as drogas vão contagiando a sociedade. 1% dos ricos brasileiros tem 99% da riqueza dos brasileiros. É algo assim. Interessante que hoje nós temos um desafio também, a linguagem. É uma linguagem de agressão e de violência. Eu fiz uma mediação ontem com crianças no SECOM. Quando ela se dirige uma para outra, praticamente a linguagem já agride,
essa agressão verbal é um trampolim para vir agressão física, que eu acho que é automática. E nós estamos presenciando isso hoje com muita naturalidade e frequência nas festas dos jovens. O cara não pode olhar de forma diferenciada e aí, ele já encara. Ter um ambiente de paz na família é muito difícil hoje em dia. É uma construção. A família tem carência e depois transfere essa carência para os filhos. Tanto é que a campanha lança esse desafio, né, professor? Construir a fraternidade. A campanha visa isso. E é esse momento oportuno da Quaresma. Amanhã já é quarta-feira de cinzas. É esse momento em que as pessoas têm essa oportunidade de fomentar a oração, e é fundamental a questão da oração, porque sem oração você quase que não consegue dominar esse monstro que nós carregamos dentro da gente, porque é um monstro. A violência individual, de certo modo, todos nós, por causa de toda a agitação da sociedade moderna, temos uma certa agressividade. Mas há agressividade também das estruturas, como o professor Volmir falou, né, do sistema jurídico, do sistema judiciário, do sistema mesmo de políticas de governo, políticas públicas, que nem sempre distribui de forma igualitária os recursos que são destinados à sociedade, além da corrupção e muitas outras formas de violência. Né? Isso, é pertinente. Você pega regiões de extrema pobreza, lixão, ausência de casa, de saneamento básico, de um banheiro lá na casa, de comida, de falta de escola, de desemprego. O que você quer? Geralmente essas regiões, olhem nos noticiários, nos telejornais diários, os locais do Brasil onde tem narcotráfico, violência contínua, é onde grandes, gigantescas favelas em que houve falta de política pública, ausência do Estado durante décadas. Lugares como da Amazônia, palafitas, lixo jogado sobre a água, as crianças sem um chinelo para calçar, sem o livro para poder estudar. Imagine, esses lugares, e também em Goiânia, também em Goiás, lugares de extrema pobreza, são lugares que têm maiores indicadores de violência. Então, uma condição degradante, ela acaba degradando também, dilacerando a relação entre as pessoas. A violência, eu já estou me avisando aqui que o bloco está terminando, passa rápido, né? Mas a gente vê que a violência, ela ocorre no cotidiano, que a gente vê aí, mas existe uma violência estrutural imensa do tráfico de drogas, do tráfico de arma, do tráfico de órgãos, né? Dados estatísticos que o livro base traz, né? Então, realmente... Tráfico de pessoas, tráfico de mulheres, que aqui em Goiás foi um dos estados do Brasil em que houve mais tráfico de mulheres para exploração sexual na Espanha. Tráfico de órgãos, e tem países que compram esses órgãos. Milhares de pessoas desaparecidas, entre aspas, misteriosamente, que você não sabe, foi até aí a rua, ninguém nunca mais a viu. Então, violência internacional, trabalho escravo. Tanto é que no relatório mundial sobre a violência na infância, a Unicef cunhou uma frase, eu nunca esqueci dessa frase. Nenhum tipo de violência é justificável e todo tipo de violência é evitável.